nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Já foi lido aqui capítulo 1, capítulo 8, capítulo 16, e agora capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso de número 18, apenas o verso 18. Vamos ler juntos, irmãos, a palavra do Senhor? Vamos lá? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Repito aqui a parte final. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Irmãos, enquanto cidadãos da terra, certamente você deve estar atencioso aí com a questão do resultado das eleições. Mas, como cidadão dos céus, nosso olhar tem que ser um olhar para uma perspectiva daquilo que o Senhor tem reservado para os seus, para a sua igreja, os santos. Então, que se cumpra na nossa vida agora o que diz Paulo, os nossos pensamentos estejam cativos à palavra do Senhor e às verdades eternas de Deus sobre a nossa vida. Amanhã é o dia que nós comemoramos 505 anos da Reforma. Hoje é dia 30, amanhã dia 31. E por mais que nós estejamos nesse fla-flu de campeonato, de final de campeonato, nós não podemos deixar de olhar, irmãos, para esse momento tão importante da história, até porque nós, como igreja reformada, igreja histórica, nós somos herdeiros do que aconteceu ali. Portanto, eu quero compartilhar com os irmãos o desafio da reforma, redescobrir a doutrina da graça e da justificação pela fé nessa oportunidade. Como cidadãos dos céus, esse deve ser o nosso olhar. Temos as preocupações com a terra, sim, mas como cidadão dos céus temos que olhar esse aspecto. Portanto, irmãos, o desafio, redescobrir dois aspectos importantes. Doutrina da graça, doutrina que nos ensina sobre a justificação pela fé. Então, de fato, na perspectiva histórica, a reforma foi um movimento que eclodiu no século XVI, sob a liderança do monge agostiniano Martinho Lutero, tendo apoio de John Wycliffe, John Hus e outros mais. Martinho Lutero foi o protagonista. Numa perspectiva divina, irmãos, foi o segundo movimento de revitalização da igreja. Hoje, por ocasião de estarmos falando a classe da terceira idade aqui no templo, eu citei o Atos, que foi o primeiro movimento de Deus para trazer o seu povo de volta, através do derramamento do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e bem como a reforma. Cerca de quase que 1.200 anos depois, quando a igreja se perdeu, Deus levanta homens como Martinho Lutero para que de alguma forma pudessem ser relevantes no seu tempo. Então, considerando que a reforma se deu em 1517, estamos em 2022, nós temos 505 anos que esse evento já aconteceu, que já se passou. O mundo da época, como era? Predominantemente uma religião oficial paganizada, personificada através da Igreja Católica. Tínhamos um Estado laico, tínhamos as maiores heresias presentes, culto aos mortos, as missas, as formas de se chegar a Deus através das indulgências e tantas outras aberrações que eram levantadas naquele tempo. Queridos, aí Deus levanta a mensagem através de Martinho Lutero, que afixa 95 teses à porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. E essas 95 teses vão refutar o pensamento católico naqueles dias, até porque todos eles eram desviantes e desviados da palavra do nosso Deus. Martinho Lutero, então, irmãos, no dia 31 de outubro, segundo a história,
no dia de Todos os Santos, onde a Igreja Católica celebrava uma festa pagã, onde todos os santos eram lembrados naquele dia. É nesse dia que ele afixa essas 95 teses. Mensagem pregada é uma redescoberta, a princípio pessoal, e depois uma redescoberta que vai alcançar não somente o contexto da Alemanha, mas toda a Europa, chegando até nós. Mundo de hoje, como estamos? Crescimento do islamismo. Vá conhecer o que está acontecendo na Europa. Crescimento absurdo dos islamistas, ou seja, uma adoração a Alá, que não é o Deus que nós cremos, uma distinção até por conta do texto que usam como referência do conhecimento da divindade, o Alcorão. Crescimento deformado num contexto de Brasil, de um evangelicalismo brasileiro totalmente deturpado, onde as pessoas cantam "Eu quero é Deus" e desprezam a ideia do "negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me". O evangelho, tal qual nas paródias Tabajara, onde as pessoas querem buscar o Senhor tão somente para que Deus atenda às suas necessidades. Onde nós temos aí agora uma nova versão daqueles que se chamam cristãos ou pseudo-cristãos, dos sem igreja. Nós temos um avanço do materialismo, do secularismo, do misticismo, do esoterismo, a figura de Paulo Coelho e tantos outros. Nós temos, irmãos, uma sedimentação artificial, onde está tudo mascarado, desde o corpo até os perfis. Então, nós estamos vivendo nessa sociedade onde o avanço dessa pós-modernidade, tal qual um dos teólogos defende a ideia de uma relação líquida, onde tudo agora é maleável, onde tudo agora escorre pelas mãos, relações, espiritualidade, valores, nada mais é concreto, nada mais é conciso, nada mais é firme. Irmãos, esse é o mundo de hoje, que não é diferente daqueles tempos de Martim Lutero, onde o pecado dominou veementemente aqueles dias. E talvez seja necessário, irmãos, que nós estejamos, tal qual naqueles dias, revendo algumas questões. Hoje nós estamos vivendo um tempo de rejeição dos valores éticos, dos padrões os quais a Bíblia estabelece, macho e fêmea, casamento e tantos outros aspectos que eram basilares da vida cristã. Schleiermacher, um teólogo, ele diz assim, que existe um certo exclusivismo no cristianismo, e esse exclusivismo tem que ser jogado no chão. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas dizem, não precisa mais desse exclusivismo. Nós podemos pensar agora numa pluralidade. Todos os caminhos levam a Deus. Parece-me então, irmãos, que nós estamos vendo dia a dia uma tentativa de diminuir os valores da fé, diminuir os conceitos cristãos, dia a dia uma tentativa de esvaziar, sobretudo, o poder da palavra de Deus. Nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, verso de número 16 e 17. Se você não esqueceu do que diz o texto, porque não me envergonho do Evangelho. Porque é o quê? Poder de Deus. Eu não tenho vergonha das boas novas que eu tenho em minhas mãos. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e eu citando novamente Ed René Kivitz, alguém que defende o fato de que nós precisamos de um novo marco civilizatório, mas um novo marco civilizatório baseado na perspectiva dos filósofos modernos, sem redenção, sem quebrantamento, sem convencimento de pecado, tão simplesmente por conta da ideia dos filósofos contemporâneos. Isso, irmãos, é uma afronta ao Evangelho. Se Paulo nos ensina, porque o Evangelho é o poder de Deus, para mim, digo com todas as letras, Ed René Kivitz afronta o Evangelho.
Aí nós temos que pensar, irmãos, que mundo é este? Que igreja é essa que nós estamos enxergando nos dias de hoje? As perguntas que hoje as pessoas fazem não é se o cristianismo tem uma resposta verdadeira, mas sim se o cristianismo funciona para elas. Funciona. Como igreja, nós precisamos avaliar mudanças significativas entre o mundo de Lutero e o nosso mundo, entre a época de Lutero e a nossa época. Precisamos avaliar, sim, a nossa linguagem. Precisamos avaliar, sim, as questões que Lutero levanta naqueles dias e que eclode, que traz uma grande mudança, um grande avivamento histórico. Agora, irmãos, nós não podemos abrir mão de um conteúdo importantíssimo que Paulo vai nos apresentar aqui. Martinho Lutero, irmãos, entendeu que quem mais precisava compreender a doutrina da graça e a doutrina da justificação não era o pagão a princípio, não era o ímpio a princípio, não era o indulgente a princípio, mas quem precisava reaprender a doutrina da graça e da justificação pela fé, até porque ele era um monge agostiniano, era a própria igreja. A igreja que se disse católica, apostólica, com presença predominantemente sediada em Roma, havia perdido a noção do que era graça, do que era justificação. Então, ele entende que quem mais precisava entender sobre esse assunto era a igreja. O que é graça? O que é ser justificado pela fé? A igreja precisava redescobrir, voltar, viver, proclamar, ensinar, pregar a doutrina da graça e da justificação pela fé. Portanto, irmãos, faz-se necessário redescobrir para que, como igreja, nós possamos conhecer a essência da doutrina do pacto, doutrina da aliança, e assim redefinir a nossa existência, sobretudo nos dias de hoje. Se para um lado, para o outro, do que vamos ver a partir de daqui a pouco, independente de qualquer circunstância, nós, como igreja, precisamos, nos dias finais, sobretudo, aprender sobre a doutrina da justificação pela fé. Sobretudo, a doutrina da graça de Deus. E o texto de Romanos, capítulo 5, 18, fala isso: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Paulo está falando isso. Esse Paulo que nós ouvimos nos últimos sermões dentro do livro de Atos, que o tempo todo ele está, de alguma forma, sendo usado pelo Senhor a partir da sua conversão, capítulo 9 de Atos. Esse Paulo que passou pelas mais variadas vicissitudes, os mais variados conflitos, problemas e tribulações. Esse Paulo que tinha ainda, além dos conflitos externos por conta da perseguição, tinha alguma coisa no corpo, na alma, que nós não sabemos o que é, que a Bíblia chama de espinho na carne, que Satanás fazia uso disso para detonar, destruir, desqualificar e oprimir Paulo. E Paulo pede para o Senhor 3 vezes: Senhor, não dou conta disso. Senhor, eu não dou conta disso, eu não consigo lidar com isso. Mas o Senhor lhe dá uma resposta. Paulo, você vai ter que aprender a lidar com isso, porque a minha graça te basta. Esse Paulo agora, irmãos, ele não só está experimentando o poder dessa caris, dessa graça, mas ele está teologizando. Uma coisa é ele viver essa dimensão da graça, é ele saber que Deus foi favorável a ele em relação à salvação, tirando da cegueira, abrindo seus olhos, seu entendimento e permitindo com que ele, de fato, conhecesse a quem ele perseguia por meio dos cristãos. Os olhos de Paulo se abriram, mas não somente os olhos de Paulo se abriram, mas a mente de Paulo foi expandida por conta do Evangelho, porque o que o Evangelho faz, irmãos, é deixar a gente mais atento às verdades de Deus. É um absurdo nós pensarmos em pessoas que são convertidas e não aprenderem, a despeito de não terem tantos cursos, mas serem sábias diante de Deus. E Paulo é um homem que tem sabedoria de Deus. E ele chega no capítulo de número 1 e 2 de Coríntios, fala que a sabedoria que não foi dada aos de nobre nascimento, mas ele recebeu essa sabedoria.
E ao receber essa sabedoria, ele está escrevendo para a igreja de Roma acerca da doutrina da justificação e bem como da graça de Deus. Irmãos, Paulo é esse. Depois desse momento de mudança, vai trazer para nós um entendimento importantíssimo. Só para que a gente entenda, irmãos, na construção bíblica sobre cáris, sobre graça, o Antigo Testamento, a primeira menção sobre graça é sobre Noé, que Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 43 fala que, levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Deus lhe conceda a graça sendo citada no contexto do Velho Testamento. Êxodo capítulo 33, 13, Moisés disse a Deus: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, favor de Deus. Moisés, também dizendo no capítulo 33, 17, ele diz assim: farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos. A palavra graça sendo citada no Velho Testamento. O Salmo de número 6, verso 4, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmos 45, verso 2, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios extravasou a graça na poesia, na música dos Salmos. Salmos 84, citamos até num culto nessa semana de quarta-feira, lá na casa do nosso irmão presbítero Alain. No finalzinho, o texto fala assim: porque o Senhor, Deus, é só escudo, o Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega aqueles que o buscam. Portanto, irmãos, no Velho Testamento nós temos a presença do termo e da ação da graça de Deus. No Novo Testamento, capítulo de número 1, verso 14, nós temos o próprio apóstolo João falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça, cheio do favor de Deus, cheio da compaixão, cheio da misericórdia de Deus. Em Atos capítulo 15, Lucas, fazendo um registro, ele fala: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E Romanos capítulo 11, verso 6, diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Eu poderia citar um sem número de textos aqui, irmãos, mostrando o Velho Testamento e o Novo Testamento, falando sobre graça. E aqui a gente tem o quê? Ação da graça em relação ao que Deus faz, ao que Deus fez na vida de Paulo e o que Deus quer ministrar através da vida de Paulo. E, portanto, não há como falar da graça se não falamos do pacto das obras, do pacto da graça. No pacto das obras, Deus é o Criador e Senhor. No pacto da graça, Deus é Senhor. No pacto das obras, o homem aparece como criatura de Deus. No pacto da graça, aparece como um pecador miserável. A natureza do pacto é determinada pela promessa. É chamado pacto da graça, porque Deus concede um fiador que cumpre as obrigações. No pacto da graça, a bênção está condicionada a uma obediência perfeita. No segundo pacto, Deus oferece seu Filho, exigindo do homem nele fé, para que sejam salvos. Portanto, 3 aspectos, irmãos, que nós podemos extrair aqui desse texto, que falam sobre essa graça. Primeiro, já que somos uma igreja reformada, que estamos sempre nos reformando, é preciso, de alguma forma, redescobrir e reaprender sobre a doutrina da graça. A Igreja Católica se opunha a essa doutrina, e ela limitava a dimensão da graça, porque para a Igreja Católica ser salvo era tão somente cumprir todos os ritos do catolicismo. Mas no texto bíblico, irmãos, nós não aprendemos isso. Romanos 5,20 fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tito diz que essa graça se manifesta salvadora a todos os homens. Portanto, irmãos, quando nós nos identificamos como reformados, nós temos que crer piamente nessa doutrina, a doutrina que nos ensina sobre o favor de Deus, a graça de Deus sobre nós. Segundo, o poder da graça não se pode ser anulado ou distorcido. A Igreja Católica estava distorcendo o ensino sobre graça.
A opção da Igreja Católica era distorcer a mensagem da graça. Gálatas, capítulo de número 2, 21, fala assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, morreu inutilmente. Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus. E, irmãos, Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, que estavam confusos entre viver debaixo da lei mosaica e os ensinos da graça, Paulo é esse, irmãos, que está dizendo, nós não podemos anular o ensino da graça. E a reforma, 505 anos depois, nós estamos aqui para falar da graça de Deus, para pregar a graça de Deus, para não anular o poder da graça de Deus. A Epístola de Judas diz assim que muitos haviam transformado a graça de Deus em libertinagem. Há um grande perigo de transformar nos dias de hoje a graça de Deus em libertinagem. E aí nós nos tornamos passíveis de sermos censurados e sermos disciplinados pelo Senhor, porque na graça também tem a correção. Hebreus nos ensina que o pai disciplina o filho que ama. A correção está presente na graça também. Portanto, irmãos, nós que entendemos aquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar no capítulo de número 5, temos que ser esses defensores dessa graça que toca, que transforma, que modifica a vida do ser humano. E terceiro e último aspecto, irmãos, o crente e a igreja não podem abandonar a doutrina da graça. Hebreus capítulo 12, 15, o autor diz assim: ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, 1, Paulo fala assim: na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Se de um lado ele exorta, Hebreus está nos chamando a atenção para que de forma alguma ninguém seja faltoso em relação à doutrina da graça. Aí, o que nós podemos aprender com isso, irmãos, é que Paulo está escrevendo à igreja de Roma para que a igreja pudesse estar firmada na graça do Senhor. E nos nossos dias, mais do que nunca, nós carecemos, nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. Tiago, capítulo 4, verso 6, o apóstolo fala assim: ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então nós precisamos dessa graça. Nós carecemos dessa graça. 1 Pedro 3,7 diz assim: somos como que casados, herdeiros da mesma graça, como que se Deus, na aliança, nos ligasse a Ele por meio de Jesus. Se Jesus é a manifestação, é a encarnação da graça, você, ligado a Cristo, está casado com esta graça, você está jungido, você está ligado a essa graça. É por isso que o Senhor nos ensina, irmãos, todos quando chegam a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Sabe por quê? Porque quando Ele te chamou à comunhão, Ele te chamou por meio da graça e não por meio das obras. E um dos ensinos mais preciosos que a reforma protestante tem, irmãos, levantou, foi a doutrina da graça. E como hoje nós precisamos relembrar, reaprender, reafirmar acerca dessa doutrina. Citei os Salmos 84, quando o salmista diz assim: o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que vivem corretamente. As últimas palavras dirigidas pelo Senhor Jesus ao apóstolo João na ilha de Patmos, lá no capítulo de número 22 de Apocalipse, verso 16, verso 17, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito da noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga:
vem. Aquele que tem sede, venha. E quem beber, recebe de graça a água da vida. No último livro da Bíblia, falando sobre graça. E é interessante que no primeiro livro da Bíblia, também nós temos o anúncio da graça. Gênesis capítulo 3, 15. Porque enviarei o descendente da mulher para quê? Para pisar a cabeça da serpente. A graça sendo anunciada já em Gênesis capítulo 3, no livro dos começos, e a graça presente no último livro da Bíblia. A última palavra de Jesus sendo registrada e inspirada pelo Espírito Santo, a graça está aí. Perceba, então, o que Paulo está querendo nos ensinar no capítulo de número 18? Assim, por um só ato de justiça, veio a graça, mas o ato de justiça foi a morte de Jesus na cruz, livrando-nos dos nossos pecados, tirando-nos do estado de condenação, e tal qual João, capítulo de número 19, 28, estava pago, consumado. Já que está pago, agora é pela fé, porque creio em Cristo, porque nós entendemos pela iluminação do Espírito Santo a redenção programada, processada, realizada pelo próprio Deus através de Jesus, nós recebemos essa graça. É por isso que Paulo está dizendo isso para nós, irmãos, e mais do que nunca nós precisamos anunciar essa graça. Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Queremos ter vida, você quer ter vida, carecemos de pregar sobre a vida, falemos sobre a graça de Deus. É isso que Paulo quer nos ensinar e nos instruir nesta oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude e que Deus nos permita viver debaixo dessa superabundante graça. Aí a gente vai entender Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não de obras, para ninguém se glorie. E aí ele vai encerrar dizendo que nós somos feitura, obra-prima da criação dele, mas obra-prima a partir de Jesus Cristo. Não a partir de Adão, porque Adão pecou. Mas por meio de Jesus, nós somos feitura. Um grande poema de Deus. Isso é graça. O mundo precisa ouvir sobre a graça. A igreja precisa redescobrir sobre a graça. Nós, como crentes, precisamos viver nessa perspectiva da graça. E quando nós vivemos na perspectiva da graça, irmãos, é reconhecer que todos nós somos passivos desse grande amor de Deus que nos tirou da condenação. E esse amor é um amor eletivo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.